Bom dia, família da fé. Que prazer poder comunicar com você nesta manhã. Que honra poder você me receber na sua casa. E eu também tenho um grande privilégio de recebê-lo aqui na minha sala, na minha casa. Eu estou aqui na minha casa e podendo juntos, nos reunirmos aqui para adorar ao nosso bom Deus. Embora geograficamente separados, mas em espírito, em disposição, nós estamos aí unidos diante do Senhor. Então seja bem-vindo a este momento, a esta hora, e aproveite bem esse tempo, aproveite bem esse espaço para a sua devoção e comunhão com Deus. Bom, para nós aqui da Igreja do Riacho Grande, como é sabido de todos, o mês de maio é um mês diferenciado para nós, no que diz respeito a atividades, às nossas reuniões, às nossas mensagens, às nossas reflexões, não é? Sempre voltada para a família, sempre voltado sobre o papel do homem, da mulher, dos jovens, das crianças, no que diz respeito à família e também na nossa sociedade. Infelizmente, esse 2020, nós estamos tendo um ano atípico e nós não podemos contar com as atividades normais. O nosso tempo está fechado, mas nós continuamos na nossa missão. E a nossa missão é estarmos unidos como famílias na presença do nosso bom Deus. Então nós usaremos bem os nossos canais aí de rede social para mantermos esses nossos momentos de comunhão, de comunicação uns com os outros e assim crescermos mais e mais na presença do nosso bom Deus. Sempre as nossas dificuldades nos anos anteriores é que tínhamos os trabalhos, tínhamos atividades, mas tínhamos pouco tempo disponível. A grande reclamação de muitos era, olha, tem muita atividade, mas eu não tenho tempo para poder participar. Eu não tenho tempo para estar com a minha família nesses momentos e participando com as outras famílias. Bom, eu creio que não tem faltado para nós nesses últimos dias é tempo. Então, aproveitemos bem agora esse tempo que Deus tem nos dado para desfrutarmos, inclusive, em família. Talvez antes nós postávamos, a família é o meu tudo, a minha família é o meu tesouro, é a minha herança, não é? E às vezes, no particular, dizia, eu não tenho tempo para desfrutar momentos com esse tesouro, com esta herança. Deus está nos dando esta oportunidade. Então aproveite e aproveite muito bem esse momento, esse mês de maio, inclusive, para desfrutar com a sua família. Bom, falando em família, eu no início deste ano, ainda em janeiro, e eu tive a oportunidade de ir com a minha família por um dia, ali no Parque do Maeda, em Itu. E eu fiquei encantado com tudo que tem ali. Pude aproveitar bem ali com a minha família. Mas algo que me chamou muito a atenção, e eu fiquei observando, é que tem uma área lá, onde, com água, um tanque ali, onde os casais, as famílias podem desfrutar de um pedalinho, conhecido bem aí como pedalinho. E então várias famílias, pais, filhos, casais, e tinha como se fosse uma competição. Parava ali todos aqueles pedalinhos, entravam casais, ou pai, filho, filha, e então fazia como se fosse uma competição para ver quem chegava lá primeiro. E então todos ansiosos, conversando ali, alegres, dentro daquele pedalinho, e então acionava o som para que pudesse sair. E aí o que eu via era um grande desespero, e até aquela alegria virava meio que como confusão entre o casal, ou entre pai e filho, acusação um para com o outro, porque naquele momento todo mundo desesperado para pedalar. E então aquele que era mais forte, ou aquele que era mais ágil, aquele que estava mais bem preparado, e ele disparava no pedalar ali, enquanto que o outro que não estava no mesmo nível, não conseguia pedalar no mesmo ritmo, e aquele pedalinho começava a girar em torno, dando voltas, indo para outra direção, menos para onde deveria ir, e muitas das vezes ele chegava a voltar, ou parado ali na linha de saída, de largada. E aí eu quero fazer uma analogia com relação às nossas famílias. Nas nossas famílias nós somos diferentes, pessoas diferentes. O homem, a mulher, filhos, irmãos com irmãos diferentes. E aí a gente até olhando para isso, nós podemos pensar, tem um que mais forte, um talvez mais hábil, um às vezes mais capaz. Mas a ideia que eu quero destacar aqui nesta primeira fala é a seguinte:
se este que talvez está até um pouco à frente dos demais, se ele pensar no seu poderio, na sua capacidade, no seu preparo, e não olhar para os outros, ele vai fazer com que toda a sua família gire, comece a girar, comece a dar voltas, e às vezes vai até voltar. E às vezes vai até voltar e não vai chegar no objetivo para o qual Deus nos formou como família. Então, não é o mais forte, não é o mais bem preparado, não é o mais sábio, não é ele sozinho. É a ideia de família. E aí é interessante porque nos dias em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, se nós não pedalarmos juntos, se nós não tivermos sintonia, não estivermos em sintonia, não adianta boa casa, não adianta fama, não adianta dinheiro, não adianta beleza, não adianta ser grande, mas se não pedalarmos, se não remarmos em sintonia, começaremos a dar voltas e começaremos a voltar, regredir até mesmo naquilo que nós já havíamos conquistado. Nós vivemos dias e usamos muito de conexões, a melhor conexão, melhor comunicação, e podemos usar para tudo, desde para pedir o medicamento, uma refeição, falar com os nossos familiares, com os nossos amigos, pregar como estou fazendo aqui nesse momento, mas o que não pode faltar é conexão entre nós familiares, entre nós família, entre a célula aí familiar. Então, nesse sentido, se não pedalarmos juntos, se não houver essa harmonia, um entender o outro, um às vezes abrir mão para que o outro possa apresentar a sua ideia, o seu ponto de vista e chegar a uma harmonia, nós andaremos em volta. E até retrocederemos naquilo que talvez já tínhamos, caminho que talvez já tínhamos percorrido. Então, que Deus nos dê a graça como família, para crescermos na presença de Deus. E eu quero começar aqui a pregação na palavra de Deus, olhando para Gênesis capítulo 31, verso 30. Essa é para fazer a introdução na nossa pregação da manhã. Gênesis capítulo 31, o verso de número 30. Gênesis capítulo 31, verso 30. Diz assim: E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa do teu pai, por que me furtastes os meus deuses? Por que furtastes os meus deuses? Bom, esta foi a palavra de Labão para o seu genro Jacó. Jacó, depois de uma temporada lá com Labão, por muitos anos, ter trabalhado, convivido lá com o sogro, ter agrajanhado muitos bens, ter formado uma família, ter bastante filhos, e ele agora está voltando para a sua terra. E ele volta, ele sai, até a sua saída foi oculta, o seu sogro não sabia que ele tinha saído, mas quando o sogro percebe que ele tinha saído, levado as esposas, que eram filhas de Labão, os netos, e então a herança, que ele tinha ganhado ali, os seus bens, e Labão vai atrás, Labão começa a persegui-lo. E quando Labão o encontra, Labão começa a arguí-lo, começa a falar com ele, começa a dar uma palavra para ele, uma palavra até dura, para ele. Por que você saiu? Por que você fez isso? E aí a última palavra de Labão para Jacó foi esta: por que roubartes os meus deuses? Por que furtastes os meus deuses? E sabe quem tinha furtado os deuses de Labão? Raquel. Jacó nem sabia. Quem tinha roubado os deuses era Raquel, que roubou os deuses do seu pai Labão. Quando partiu, ela pega os deuses do seu pai e leva esses deuses. Estava com Raquel. Aí há interpretações dizendo que talvez ela levou os deuses porque ela estava preocupada com a herança, Diz que naqueles dias, no Oriente, cada proprietário de fazenda, de terra, tinha ídolos, imagens parecidas com eles, inclusive. E quando da morte do patriarca, quem tivesse em poder aqueles deuses seria dono da herança. Então alguns dizem que Raquel talvez levou os deuses pensando: depois eu serei dona da herança do meu pai. Mas eu creio que Raquel
pode ter essa interpretação, mas eu creio que Raquel, ao partir com seu esposo, indo para uma terra distante, eu creio que Raquel pegou esses deuses, esses ídolos do seu pai, e estava levando consigo naquele momento ali, sem dúvida nenhuma. Era porque ela queria levar a fé do seu pai, a crença, a religião que ela aprendeu com o seu pai, e principalmente para manter viva na sua memória, ao partir, ao ir para longe agora, exatamente a mesma fé, o mesmo compromisso que o seu pai Labão tinha. Assim como um jovem universitário, quando sai da casa dos seus pais, vai morar sozinho ou sozinha, e leva talvez algum bicho de pelúcia, alguma coisa da sua casa, levando como uma lembrança, porque aquilo a faz manter vínculo com o seu lar. Eu creio que Raquel estava levando esses deuses, literalmente, a ideia ela estava levando a religião do seu pai. Mantendo vínculo com o seu pai, vínculo com a fé do seu pai. Sabe o que eu penso? Toda família tem os seus deuses. Toda família tem os seus ídolos. A ideia é que Deus é aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa casa. O primeiro lugar na nossa vida. É exatamente aquilo que ocupa o primeiro lugar em qualquer área da família. E toda família tem algo que é mais importante. Que mesmo quando a partida do pai ou da mãe, e às vezes os filhos dizem assim, eu quero isso porque isso era do meu pai. Ou isso era da minha mãe. Aquilo que é mais importante, aquilo é como se fosse o Deus da casa. Aquilo era ali prioridade naquela família, prioridade para os pais. Todos os dias, os jovens, ao sair da sua casa, seja para trabalhar, seja para mudar para um outro país, seja para ir para a sua universidade, enfim, ele leva consigo aquilo que era importante no seu lar. Aquilo que os seus pais tinham como fosse o primeiro lugar. Aquilo que era mais importante. Para muitos é a autorrealização, para outros talvez é o materialismo, o dinheiro, para outros é uma família que dava prioridade para o lazer, outros a família dava prioridade para o trabalho, para o ócio, como sendo o mais importante, mas ele está levando aquilo para si, porque aquilo conecta com o seu lar. Os nossos filhos, quando eles saírem do nosso lar, ou aqueles que já saíram, o que eles levaram dos nossos lares como sendo o mais importante, sendo Deus para nós? É o Deus de Abraão, de Isaac? É o Deus vivo e verdadeiro? Ou eles têm aprendido conosco que há algo mais importante do que Deus? Raquel levou os deuses, furtou os deuses do seu pai Labão. Porque aquilo era o mais importante para Labão e ela levou. Então eu fiquei pensando assim, o que eu tenho passado para os meus filhos como sendo o mais importante para mim? A ponto de eles se sentirem desejosos em levar isso para a vida deles. Então eu queria partir desta ideia, irmãos. Não é? O que nós temos visto e nestes dias convivendo mais intensamente com todos no nosso lar, qual a ideia do mais importante, do prioridade nós temos passado para eles? É parar ler a Bíblia? É parar e orar? É parar e cultuar a Deus? Ou é qualquer outra coisa? Porque isso eles vão estar desejosos e vão levar para toda a sua vida. E sabe quem alguém que entendeu muito bem essa ideia e lutou por ela? De Deus ser prioridade, o primeiro, e passar para sua família esta compreensão? Josué. E aí eu quero que você abra em Josué, capítulo 24, livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler aqui uns versos na palavra do Senhor. Josué, capítulo 24, irmãos, por favor, abra aí a sua Bíblia. Josué, capítulo 24. Eu vou ler a partir do verso 11. Josué 24, verso 11. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejarão contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus.
porém os entregarei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que vos expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isto não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele entendeu exatamente o poder ou a influência que os pais têm sobre a família, têm sobre os filhos. Ele está chegando ao final da sua vida, ele já é um ancião, já é um homem idoso. Ele reúne os líderes de Israel, que também já eram velhos, mas tinham suas famílias, para a mensagem final. E a sua mensagem final é como que um chamado à renovação, não é? E principalmente uma renovação em aliança com Deus. E aí é interessante porque ele fala sobre a sua família, ele fala sobre os seus, a responsabilidade dele sobre a sua família. E aí eu aprendo primeiramente aqui, a ideia que ele passa para eles ali, a importância de construirmos a nossa família baseada na graça de Deus, ou seja, no favor de Deus para conosco. Construir a nossa família baseada na graça de Deus ou no favor de Deus para conosco. Vocês repararam do verso 11 até o verso 13? O que é que ele faz aqui? Josué dá um lembrete rápido da história. Josué diz o que Deus fez por eles. Ele vai construir o seu argumento, a sua fala, lembrando do que Deus fez por eles. Construa a sua família exatamente em cima daquilo que Deus tem feito por você, pela sua esposa, esposo, Deus tem feito pela sua família. Josué lembra eles aqui da história, da trajetória ali, lembra da conquista da terra prometida, lembra do caminho percorrido para chegar até ali e os lembra do que Deus havia feito por eles. Ele diz assim: Deus lutou por vocês. Deus pelejou por vocês. Deus deu a terra de Canaã para vocês. Deus os conduziu até aqui. Deus deu muitas e incontáveis bênçãos para nós. Então, as palavras, inclusive, destes versículos, elas são recitadas até hoje pelos judeus no seu momento de Páscoa, momento de lembrança. Então, lembra, Deus é que nos trouxe até aqui. Deus é que nos fez ser o que nós somos. Livramentos, bênçãos, cuidados, muitos não sabemos nem enumerá-los, mas Deus nos trouxe até aqui. Então Josué quer que o povo nunca se esqueça de quem é Deus e do que Deus fez por eles. Porque se eles começassem a pensar neles, foi o nosso trabalho, foi a nossa sabedoria, foi a nossa capacidade, foi o nosso exército que lutou e venceu, esse seria um caminho de bancarrota para aquele povo e para suas famílias. Para ele e para suas famílias. Então, quando nós olhamos para o texto aqui, ele vai exatamente lembrá-los do que Deus fez, do que Deus é, do que Deus fez por eles. Então, meus irmãos, nós devemos fazer isso com as nossas famílias. O que Josué faz aqui com o povo de Israel, com aqueles homens que eram cabeças também de famílias ali. Revisar as bênçãos que Deus nos deu. Nós precisamos dizer para os nossos filhos, dizer para eles do que Deus tem feito. Dizer talvez para nossa filha: querida, você lembra quando você estava doente? Lembra quando a vovó, o vovô passou por isso, aquilo outro? Lembra quando nós oramos por eles? Lembra quando nós oramos pela igreja?
Lembra quando nós oramos, o serviço do papai ou do pai passava por uma dificuldade, da mamãe, ela passava por um momento difícil, profissional, e nós oramos? Pois é, Deus nos fez passar por aquilo. Lembra quando estávamos com aquela dificuldade, a casa talvez inferior à que nós moramos, talvez era alugada, enfim, e nós oramos? Pedimos oração? Deus nos deu. Deus abençoou a obra das nossas mãos. Deus, lembra quando você orou para fazer aquela prova? Nós pedimos orações, nós clamamos a Deus. Você passou, não passou? Deus operou sobre nós. Então, para nós irmos construindo a nossa família sobre a graça de Deus, do favor de Deus para conosco. É Deus que nos dá saúde, Deus que nos dá condições de sair e voltar. Deus é que abençoa a nossa saída e a nossa entrada. Então, há uma boa lembrança de quem é Deus, do que Ele fez e faz por nós, é uma base para a nossa vida. Deus te abençoou, não te abençoou? Deus já não propiciou muitos livramentos na sua família? Traga isso à memória, isso dá esperança. Uma família construída sobre isso, eles nunca irão esquecer disso. Então esse é um primeiro ponto aqui que eu quero destacar para nós nesta manhã. E aí eu penso o seguinte, uma casa, por mais bonita que ela seja, por mais elegante ela esteja, mas se a base dela não for boa, nós vamos encontrar paredes rachadas. Por mais que a gente vai lá e tampa aqueles trincos, passa gesso, passa massa, pinta, daí a pouco parece novamente. Porque a base não é boa. Quando passa os caminhões, começa a tremular o solo, racha, porque a base não era boa. Então construa a sua família, comece construindo sobre a graça de Deus. A graça de Deus é o favor dele para conosco. Conte como é que você chegou à fé. Como é que Deus alcançou a sua família. Como é que Deus passou a ser primazia no seu lar. Para que quando o seu filho sair, ele leve esta fé. Uma segunda ideia que eu quero destacar aqui está no verso de número 14. Nós devemos também ensinar a nossa família a temer a Deus. No passado era muito comum, hoje menos, pelo menos eu tenho ouvido menos isso, mas eu ouvia muito, quando um filho, podia estar velho, com 20 anos, 20 e poucos anos, mas ele era às vezes estúpido, ele às vezes era meio ignorante em alguma coisa, e aí a tendência era chamar, deixa de ser sem educação. Seu pai ou sua mãe te deu educação. Quer dizer, é uma coisa que, por mais que cada um tenha o seu estereotipo, a sua forma de ser, o seu biotipo, mas mostra que a gente aprende bons modos, aprende respeito, aprende a respeitar as pessoas, os mais velhos, as instituições. A ideia é que a gente aprende isso no lar. Uma família onde se respeita pastor, por exemplo, onde se respeita o mais velho, onde tem alta consideração às outras pessoas. A ideia é que os filhos cresçam com essa mesma disposição. Onde se fala com respeito, por exemplo, um lar onde não se xinga, onde não fala palavrão, normalmente os filhos também não falam. Então é interessante isso. E quando fala sobre o temor a Deus, essa ideia de reverência, essa ideia de respeito, é algo que nós aprendemos. E o que Josué fala aqui? Agora, pois, temei-o ao Senhor e servi-o com integridade. Uma outra base para nós, para os nossos lares. Temer o Senhor e servi-lo com fidelidade. Sabe que a nossa família, os nossos filhos até aprendem a honrar a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu melhor tempo. É à medida em que eles olham e vê seus pais fazendo isso. E temer a Deus, essa ideia de respeito, de reverência, submissão, é algo também que pode ser aprendido nos nossos lares. Aquele que trata mais ou menos o dia do Senhor, por exemplo, esse momento de adoração, a igreja, se os pais não dão muita importância a isso, os filhos também não darão. Os filhos também não darão, né?
E a gente fazendo todo esse esforço, às vezes os filhos ainda não saem no mesmo naipe, na mesma estirpe, na mesma disposição. Imagine se nós assim não o fizermos, né? Então, essa devoção, esse desejo em agradar a Deus, em honrá-lo com tudo, é algo aprendido. E aí é interessante porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é? O temor do Senhor é que nos impede de pecar. Então, ensinar a esse temor a Deus, ensiná-los a temer a Deus. Quando nós compartilhamos a nossa devoção interior, a nossa piedade, o nosso temor, a nossa disposição em servir, quando nós compartilhamos isso com a nossa família, nós compartilhamos muito mais, ou seja, nós fixamos isso na mente e no coração deles, muito mais praticando, vivendo assim, do que simplesmente como um programa, ou dizendo, você deve fazer assim. É quando eles olharem e verem em nós o temor, o respeito, o não abrir mão de estar em comunhão com Deus, e isso vai sendo fixado na mente, no coração deles. Quando os pais temem a Deus, não a disposição em servi-lo, ele em primeiro lugar, não abre mão de estar com Deus por nada. Aí é interessante porque os filhos aprendem e veem isso como importante, e aprendem também temê-lo, aprendem também amá-lo e tê-lo como primazia também em suas vidas. Não é? Isso é importante. Então, numa cultura tão politeísta que nós vivemos, não é? E então nós vemos pessoas com vários deuses, né? Temos uma religião hoje bastante fitness aí, né? Ou customizada a fé com tantas coisas, mas eles têm que ver em nós exatamente servir um Deus, temer a Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Eles irão aprender certamente isso. Quando eles olharem para nós e ver que não há na nossa vida quartos ocultos, lugares onde imexíveis, intocáveis, ali sou eu, aqui com Deus, lá sou eu. Eles vão aprender a ter vida assim. E aí Josué diz para eles, jogue fora os ídolos. Não é isso que ele diz para eles aqui no verso 14? Deitai fora os deuses, jogue fora outras coisas que divida a devoção, a adoração. Lance fora. O que são deuses no seu lar, fora do Deus vivo e verdadeiro? O que é mais importante? O que é intocável? Deus em primeiro lugar. Se houver alguma outra coisa, lançai fora. Lançai fora, não é? Esses deuses, deitai fora, como ele diz. Deitai tudo isso fora. Labão, lá naquela primeira fala, tinha os deuses. Raquel, a filha mais nova, quando sai, está indo embora, ela furta aqueles deuses. Era tão importante para o meu pai, então ela queria aquilo também. Então, lançai fora. E Josué aqui fala exatamente sobre isso no verso 14. Lançai fora os deuses que os antepassados adoravam lá. Lance fora. Então, nós, como povo de Deus, devemos lançar fora tudo que tenta, às vezes, concorrer com o lugar de Deus na nossa vida, na nossa família. Né? Então, construa a sua casa também sobre essa base. O único Deus, temendo, servindo. Ele em primeiro lugar. Em terceiro lugar, quero destacar para nós aqui o final do verso 15, quando ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui, ele toma um lugar realmente de cabeça no seu lar. Não é? E Josué não tinha medo de se comprometer de fato, não é? Com a sua responsabilidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma afirmação, assim, uma declaração muito famosa do Antigo Testamento, muito conhecida. E ela expressa o coração de um grande líder, de um grande homem de Deus, Josué. Expressa o coração, uma grande verdade para ele. Não é? Quando nós estamos lendo aqui o verso de número 15, isso é o oposto do que a cultura, do que os nossos dias propõem para as famílias. O que é que muitos pais dizem com relação aos filhos? Deixa eles crescerem, deixa eles escolherem lá o que eles quiserem. Deixa eles crescer, depois eles escolhem. Deixa eles seguirem o caminho que eles quiserem. Deixa fazer o que quiser.
Josué toma um lugar de cabeça no seu lar. Até porque ele sabe que será cobrado por Deus dele como cabeça do lar. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos homens às vezes não assumem o papel no seu lar? Né? E quantos? Às vezes cada um a sua função no seu lar. Josué assim o faz. Um homem que está disposto a levantar, dizer em quem ele acredita no Deus vivo e verdadeiro, e disposto a conduzir a família que Deus deu a ele aos pés, ao trono, diante do trono desse Deus. Nestas palavras aqui, simples, nós encontramos exatamente a vontade de Deus sendo expressada, a vontade de Deus para nós como família. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós. É que nós, talvez você como mulher no seu lar, e tem que assumir esse papel. Às vezes sua família não é completa em Cristo Jesus, mas assumir este lugar, a sua crença, o seu papel, e disposição em conduzir a sua família aos pés do Senhor Jesus. Eu fico assim, impressionado com a ousadia de Josué, não é? Ele faz uma declaração pública, né? Ele diz, mas quanto a mim, uma declaração pública da sua fé, não é? Ele não trata aqui de fazer uma opinião pública, o que as pessoas queriam, o que achava bom, não. Ele diz, eu faria assim, né? E ele diz, eu não sei o que vocês vão fazer, que Deus vocês vão seguir, mas eu vou seguir o Senhor. Eu vou seguir o Senhor. Então ele assume o seu papel, a sua crença, a sua posição. A segunda declaração, ele diz aqui, e a minha casa, eu e a minha casa. Quer dizer, esta pode ser a coisa assim mais incrível de todas. Josué fala agora, não como o grande estadista que ele era, daquele povo, mas como pai, como cabeça no seu lar. Deus o designou para conduzir o povo, mas o designou também para ser pai. E ele agora como pai, é isso que ele diz aqui, e a minha família, a minha esposa, os meus filhos. Minha esposa e os meus filhos. E aí é interessante, eu vejo até como bênção desses dias, porque o nosso trabalho, as nossas correrias, o mundo em que nós estávamos vivendo, tantas fadigas, muitas vezes não tinha condições do pai ser pai de fato, a mãe ser mãe de fato, porque nós tínhamos de dividir o dia com tantos afazeres, com tantas coisas. Agora nós estamos podendo ter um tempo a mais. Poder ouvir mais os filhos, talvez conversar com eles, né, e ouvir também das suas dificuldades, dos seus temores e dos seus problemas também. E aí a terceira afirmativa aqui dentro do último ponto, e ele diz, nós serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Quer dizer, esta é uma afirmação assim fantástica. Eu, minha família, vamos fazer o quê? Servir ao Senhor. Havia muitos deuses, havia muitas crenças, havia muitas coisas que tomavam primazia na vida das pessoas. E disse, mas eu, a família que Deus me deu, nós vamos servir ao Senhor. Então Josué estava formatando a sua família aos pés do Senhor. Formatando na mente deles o que era mais importante para eles, servir o Senhor. Servir o Senhor, andar na presença dEle. É o mais importante que Deus nos deu, meus irmãos. Poderíamos pensar em Noé. Noé, pensando como evangelista, talvez foi um dos grandes fracassos, porque ele pregou 100 e poucos anos, e quando o dilúvio vem, ninguém entra com ele ali na arca. Mas como pregador na sua família, ele foi o homem mais bem-sucedido daqueles dias. Porque quando ele entrou na arca, entrou com ele a sua esposa, entrou os seus filhos e entrou as suas noras junto. Entraram ali naquela arca. Eu, a minha família, serviremos ao Senhor. E aí, a preparar essa mensagem, eu fiquei pensando, Josué, ele fala sobre vários assuntos, o livro de Josué, mas duas famílias assim tomam papel de protagonista. A primeira família é a família de Acã. A família de Acã era uma família também dentre o povo de Deus, uma família que lutava no exército de Deus,
Mas uma família onde o homem não se preocupou muito com a sua família, não se importou muito em temer a Deus, em obedecê-lo, e ele foi um espinho para a sua família. Porque no final ele foi apedrejado, juntamente com ele toda a sua família. Isso está lá no capítulo 7, você pode ver lá depois. Mas nós temos a outra família, que é a família de Josué. E ele termina dizendo: eu, minha família, serviremos ao Senhor. Eu oro, meus irmãos, para que Deus nos dê a graça de podermos andar diante do Senhor, de poder servir ao Senhor. Passar para aqueles que estão ao nosso derredor a importância de temer o Senhor, de andar na presença de Deus. A importância de construir a nossa vida sob a graça de Deus, sabendo que tudo que somos, tudo que temos, é vindo das dadivosas mãos do nosso Deus. E em terceiro lugar, assumir o nosso compromisso. Eu, família que Deus me deu, faremos uma coisa: serviremos ao Senhor. Concluindo essa palavra aqui, o final desse capítulo 24 desse livro é um final assim poderoso. Se você for lendo, né, e os versículos finais, e você olha o verso 29, diz assim: depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. O final deste homem aqui, 110 anos. E ele, ao terminar o livro, como é que ele é chamado? Servo do Senhor. Servo do Senhor. Esse é um título extremamente, assim, para alguém no final ser chamado de servo de Deus. Josué termina o livro, 110, servo do Senhor. Se você olhar no final da vida de Moisés, no livro anterior a Josué, você vai ver que ele recebe o título também de servo do Senhor. Moisés também recebeu, servo do Senhor. Josué, no final da sua vida, servo do Senhor. Mateus, capítulo 25, verso 21, me diz assim: quando o Senhor Jesus voltar, quando ele voltar e ele estiver na nuvem para receber os seus, e ele vai dizer para aquele que andou com ele, dizendo assim: vinde bendito servo, servo do Senhor, servo útil, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, não é? E agora eu te colocarei sobre o muito ali. Servo de Deus. O título servo é de escravo, de escravidão, na verdade. Mas para com Deus é glorioso, servo de Deus. Porque viveu a vida servindo a Deus. Moisés, servo de Deus. Josué, servo de Deus. Jesus dizendo que na sua volta o mestre vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Para aquele que mantiver essa fidelidade até o final. Um homem, uma mulher, servo de Deus, servos de Deus, certamente ele conduzirá a sua família aos pés do Senhor. E quando os filhos não estiverem mais debaixo do nosso governo, saindo para as suas vidas, eles sairão e levarão consigo a disposição em servir a Deus. Então que Deus te abençoe muito, Deus abençoe o seu lar. Deus te ajude a corrigir aquilo que talvez já passou. Deus abençoe a obra das suas mãos. E aqueles que estão sob o seu teto junto com você, que você possa lembrá-los da graça de Deus. Que você possa lembrá-los da forma como você honra, da forma como você teme, da forma como você serve a Deus. E aí você possa assumir esse compromisso. Eu, aqueles que Deus me deu, nós iremos servir ao Senhor. E no final, ouvirás do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. E assim ser recebido na glória, na presença de Deus. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. Que essa graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre vocês. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome porque estamos na Tua presença. Nós louvamos porque o Senhor é um Deus gracioso para com cada um de nós. O Senhor tem nos dado história.
O Senhor tem abençoado a nossa vida, o nosso lar. Sabemos que nem tudo ainda está como nós desejamos, como nós gostaríamos. Às vezes nos faltam muitas coisas, mas o Senhor tem nos dado, além do que pedimos e merecemos. O Senhor tem nos dado a salvação em Cristo Jesus, e juntamente com ela toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso guia, o nosso Salvador. O Senhor tem propiciado para nós livramentos todos os dias. E o Senhor tem guiado os nossos passos, suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos ajudado, ó Pai, a ponto de podermos ajudar outras pessoas. Pai, cuide dos nossos lares, dos nossos filhos, dos nossos familiares. Dê a nós condições, ó Pai, de temer o Senhor, de tal maneira que isso seja visto através da nossa vida, da nossa fala, dos nossos atos. E assim os que convivem conosco sintam contagiados e querer assim, ó Pai, também temer o Senhor, andar na presença do Senhor. Eu peço que em nome de Jesus, que o Senhor tome cada lar que me ouve nesta manhã e que o Senhor cubra com a tua virtude santa. Aqueles que estão distantes, aqueles que até conhecem, mas hoje não servem a Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor restaure os nossos pródigos, ó Pai amado. Filhos, filhas pródigas, que o Senhor os restaure, que o Senhor os ilumine, que o Senhor dê condições de cair em si onde eles estiverem nesse momento e saber que eles aprenderam da tua aliança, que eles foram um dia consagrados ao Senhor e que nós oramos por eles. E assim, caindo em si, sentir desejosos em voltar, porque longe do Senhor, realmente é longe do Senhor, e caminham para a perdição. A família que está unida, forte, que o Senhor dê graça para continuar assim unida, forte na presença do Senhor, todos temendo e servindo ao Senhor, ó Pai. Aqueles que estão frios na fé, em nome de Jesus, que o Senhor os desperte, que o Senhor trabalhe em seus corações e em suas vidas. Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Eu peço que a maravilhosa graça, o amor misericordioso e a paz do Deus Trino esteja sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus vos ilumine.